Chamo para ocupar a tribuna e ser arguído pela comissão de sabatina o candidato Éder Jones. Conselheira Janaína Calandrini. Candidato, qual a importância da presença de um representante do chamado Quinto Constitucional na composição de um tribunal? Bom, primeiro, é a importância da democratização do espaço daquela corte. Segunda, como o advogado tem como destinatário maior o cidadão, a sociedade, ele vai levar essas reclames, essas demandas, com o propósito de dinamizar, de não tornar um colegiado, um tribunal de forma estanque. Seria o que nós costumamos chamar de dar novo fôlego, dar um novo dinamismo para os tribunais. Mas o que eu quero chamar a atenção no resto da resposta é no que diz respeito à representação do quinto da advocacia. Não nos impede, em hipótese alguma, de levar para lá as nossas defesas das prerrogativas. E, principalmente, é que se nós temos a condição de compartilhar a experiência vivida nas nossas atividades profissionais, nós temos condição de dar uma resposta mais efetiva para o nosso jurisdicionado, nós temos condição de levar as demandas a partir dos nossos interlocutores, aqueles que estão interessados na mudança do Poder Judiciário, né? Aqui já outros colegas que me antecederam já colocaram algumas mazelas, né? Mas nós temos condição, sim, de ser um interlocutor da própria nossa categoria, via OAB, para levar os reclames daquilo que se percebe de fora que não está funcionando, para que nós possamos realmente implementar e levar a cabo com qualidade essa oportunidade que nós temos do quinto, que nada mais é do que uma garantia também constitucional, como já me antecedeu o colega aqui, é uma cláusula pétrea, né? Então é muito importante a advocacia se fazer parte, mas tem que fazer parte com coragem, com conhecimento e com a ousadia também de querer compartilhar, de dialogar na busca de solução para melhorar a efetividade da distribuição da justiça. Conselheiro Robério de Oliveira. Candidato, qual sua posição quanto ao status que deve ser conferido aos tratados internacionais sobre os direitos humanos em relação às emendas constitucionais? A matéria referente aos direitos humanos, ela se manifesta assim, de vital importância, não só para a consolidação do Estado de Direito, como para que possamos presenciar cada vez mais a luta, a conquista de cidadania. Então, se o país não tiver a oportunidade de absorver no seu ordenamento jurídico interno os tratados e convenções que versam sobre uma matéria, nós iremos ficar, desculpa a terminologia, fica órfão, né, de substrato para que nós possamos atingir demandas vitais aqui, quer a liberdade de expressão, quer a integridade física, a liberdade de religião, a liberdade de opção sexual, enfim, todas as liberdades e os direitos que estão colocados, que
acaba sendo não levado em consideração pelo Estado e acaba criando realmente essa lacuna. Então, é fundamental que seja respeitado as convenções, que sejam colocadas no ordenamento jurídico e que sejam realmente aplicadas para a nossa sociedade, possa conviver, que possa ter um instrumento hábil para atender essas demandas que são muito importantes e condição até para que nós possamos viver com dignidade. Conselheiro Jefferson Bacelar. Candidato, com base nas disposições estatutárias da advocacia, qual a sua opinião acerca da decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinou que todas as pessoas que ingressam nos prédios do Judiciário devem passar por detectores de metais e outras medidas de segurança, sejam juízes, desembargadores, ministros e membros do Ministério Público? Conselheiro, essa pergunta, ela nos remete a um questionamento. Me parece que a insegurança não é gerada pelos operadores do direito, mas, na prática, é sempre por terceiros. No entanto, essa medida é justificável para que não venha a acontecer algum ato de violência dentro dos tribunais. Eu, pessoalmente, eu sou contra essa medida. Eu sou contra essa medida, mas não sou, digamos, contra só pelo fato de ser. Ela precisa realmente buscar uma ação mais efetiva do Estado, o Estado mais presente, né? A discussão da própria sociedade, para quê? Para que evite esta violência. Acaba sendo assim privilegiado, protegido apenas um determinado setor da sociedade. E aqueles de menor poder aquisitivo, que é a grande massa, como é que ficam? Então, é preciso muito mais do que só a proteção para os operadores do direito discriminado na pergunta, porque tem outros segmentos que realmente acabam ficando à margem da sociedade, né? É uma medida protetiva, mas não vai resolver também as violências que assacam contra os operadores de direito, que nós temos história recente do nosso ex-colega aqui de conselho, doutor Jackson, né? Que também foi vitimado por uma, digamos, tentativa, não nos tribunais, logicamente, mas isso acaba sendo desmembrando para o nosso dia a dia profissional, né? Eu já tive essa experiência não muito querida, né? Eu já fui vítima de atentado no exercício da minha profissão, né? E entendo realmente que essa medida, ela por si só não resolve os problemas que são mais profundos que a violência que a sociedade é refém. Conselheiro Denis Serruia. Candidato, recentemente, a imprensa e as mídias sociais repercutiram as declarações de um ex-presidente nacional do AB que o assassinato de advogado não viola prerrogativas da classe e, via de consequência, o assunto não deve ser tratado pela AB. O candidato concorda com esta manifestação? Justifique. Não. Entendo que se atacar garantia do exercício da profissão já é uma falha grave, quanto mais você atentar contra a vida de um profissional. Então, eu acredito e defendo que atentar contra o exercício da profissão, ele é uma falta grave, é uma violação seríssima às prerrogativas e que deve ser encarado pela ordem como uma bandeira a ser defendida cada vez mais. Aliás, a nossa história recente aqui da advocacia no estado do Pará tem sido assim uma sucessão de vítimas, advogados, né? E parece-me, em que pesa o empenho da OAB, na pessoa do Dr. Jarber Vasconcelos, de que sejam sanados, sejam punidos os culpados dos homicídios contra advogados. Ainda assim, eles permanecem, digamos, nós acabamos tendo uma profissão até precisando de um adicional de periculosidade, né? Mas o que eu queria dizer
é que realmente, se a OAB, que é responsável, digamos assim, se nós advogados não defendermos o exercício da profissão do nosso colega, quem irá defender? Então, eu acredito que quem proferiu essa palavra foi infeliz na sua colocação, né? E nós precisamos cada vez mais ter a nossa instituição unida, né, para defender. E nós que estamos pretendendo ser representantes da instituição lá no tribunal, devemos manter essa vinculação, não devemos perder a nossa origem, né? Devemos levar com muita coragem, com muito empenho e desempenhar, assim, com muita competência também, o cargo que nos for colocado, porque só assim é que vai engrandecer a nossa instituição. Não adianta nós virmos para cá se acabarmos de repetir algumas práticas que, infelizmente, já aconteceu com um representante nosso. Nós precisamos exercer o cargo sendo um referencial. Olha, aquele pertence à instituição e que deve ser também uma referência para os seus pares, no sentido não só da cortesia, do diálogo, mas da coragem e da formação técnica para desempenhar bem o seu ministério. Muito obrigado e parabéns pela sua participação. Candidato Éder Jones. Chamo agora para ocupar a tribuna e responder os questionamentos da Comissão de Sabatina o candidato José Ronaldo Dias Campos. Pronto. Conselheira Janaína Calandrini. Conselheiro Caiate. Pegue o... Porque está gravada. Conselheiro, então tem que falar no microfone, está sendo gravada. E transmitida, por sinal. Né? Alô? Pois não. É uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que essa reunião está atraindo uma imensa atenção dos colegas em todo o estado do Pará e aqui na capital, que estão querendo saber notícias do andamento dela. E a má notícia é que vários estão mandando mensagem, telefonando, dizendo que não estão conseguindo acessar no site da OAB, entendeu? Justamente a transmissão online, ao vivo aqui da sessão. Eu não sei se está havendo algum problema técnico, mas se pudesse ser verificado, senhor presidente, para que os colegas que estão hoje mobilizados em todo o Pará possam acompanhar uma sessão como essa, que tem caráter histórico. Eu pergunto ao Renato aqui da informática, se ele tem conhecimento do que está ocorrendo. Questionamento, né? São muitos acessos. Não, como nós já temos um candidato aqui ocupando a tribuna, vamos proceder à sabatina dele e, posteriormente, se for o caso de a gente dar alguns minutos de intervalo, podemos fazê-lo e verificar essa situação. Mas como tem muita gente querendo acompanhar, o interesse da classe, né, e da população em querer acompanhar essa sessão, que é de muita importância, nós podemos... Isso depende da internet de quem acessa também. Então, vamos voltar à normalidade aqui. Vamos voltar. Por favor, peço silêncio aqui dos conselheiros. Tem um candidato que vai ser arguído. Perfeitamente. Conselheira Janaína, por favor. Candidato, em relação à implantação do PJE, como o candidato entende que o TJE pode ajudar o advogado a inserir-se no uso desta ferramenta? Bem, vejo com o avanço tecnológico que o PGE é uma necessidade. Para facilitar, inclusive, os trabalhos dos foros. Há algum tempo foi editada a lei para que todos os processos seguissem a técnica, esta técnica. Contudo, a dificuldade dos tribunais, tanto do ponto de vista econômico como operacional, para
implantar a contento o chamado processo eletrônico. Vejo funcionar a Justiça Federal, em alguns aspectos, ela já prestigiou o processo eletrônico. A Justiça do Trabalho, mais acentuadamente, vem implementando este serviço. A Justiça Comum, destacadamente a estadual, ela está um pouco retraída com relação ao e-processo, né? Para que não se use mais o processo residente nos autos, que ocupa os espaços nas escrivanias. Sei que, no caso do Pará, em razão da sua extensão territorial, é difícil a implantação generalizada. Creio que ela está sendo feita gradativamente, ainda porque a internet na nossa região é deficitária, né? De maneira que devemos levar em conta o que o próprio Estado, o que a própria tecnologia vem oferecendo presentemente. Bom, com relação à pergunta, creio que o Judiciário deve, sim, o Judiciário paraense, observar as dificuldades de cada comarca, implementar a cultura, candidato, do e-processo. Contudo, creio que vamos precisar de algum tempo para que isso ocorra. Perfeitamente. Eu peço ao Conselho, por favor, que permaneçam em silêncio. Vamos conter as conversas paralelas. Tem candidato sendo arguído, respondendo as perguntas. Ele necessita de silêncio, não só do Conselho, mas também da plateia. Por favor. Conselheiro Robério de Oliveira. Candidato, o desembargador oriundo do 5º Constitucional pela classe dos advogados tem por obrigação votar a favor dos requerimentos administrativos da OAB, como o relativo às férias dos advogados, por exemplo? O advogado, no seu Ministério Público, ele está regido pelo nosso estatuto, que é a Lei 8.906. De maneira que não vejo nenhuma possibilidade do tribunal regulamentar ou criar qualquer ato administrativo neste sentido. As férias do advogado. O Conselho Nacional de Justiça, bem recentemente, em tutela de urgência, determinou, enquanto não se julgasse a reclamação que tramitava no CNJ, que o advogado teria as férias no mês de janeiro presente, com suspensão dos prazos, inclusive.
A Justiça Federal obedeceu, a Justiça do Trabalho obedeceu, a Justiça Comum Estadual, em parte. Com relação à pergunta, sendo objetivo, creio que nós devemos lutar para que o advogado tenha, sim, um período de férias, com suspensão de prazo, e que esta regra seja inserida como lei ordinária no nosso próprio estatuto e obedecida pela jurisdição nacional em todas as suas esferas. Então, é imprescindível as férias aos advogados, contudo, há necessidade de uma norma própria para que seja obedecida. Conselheiro Jefferson Bacelar. Candidato, qual a sua compreensão acerca do princípio fundamental da razoável duração do processo inserido na Constituição Federal através da Emenda Constitucional número 45 de 2004? A Emenda 45, que é de 84, ela trouxe, inseriu no artigo 5º da Constituição Federal o inciso 78, justamente para prestigiar a razoável duração do processo. Diria que este princípio ele já existia antes da Emenda 45, implicitamente, que é o princípio da economia. Contudo, agora, a razoabilidade de duração do processo está na nossa Carta Política. Todo processo que reside nos autos, isso eu digo e repito sempre, ele contempla um drama social, um drama humano. E o agente do direito, ele precisa ter a percepção, para poder, a percepção de que naqueles autos existe um drama social, um drama humano, que tem vida, sentimento, sangra, chora, né? Então, a razoável duração do processo, para que se chegue com maior objetividade à prestação jurisdicional, é imprescindível. Então, o que se quer não é só e simplesmente o direito de provocar a tutela, mas acessar a ordem jurídica justa, né? O processo de resultado. Então, a razoável duração do processo, hoje na Constituição, só veio repisar o que já definia como princípio fundamental do processo, que é a economia. Então, é um dos princípios básicos. Tá? O processo deve chegar a bom termo de forma efetiva, trazendo a prestação jurisdicional e a própria utilidade, né? Seja mediante a sentença, a cognição, na fase cognitiva, ou na executiva, que entrega o objeto imediato da ação, né? Então, qual é a compreensão a respeito, acerca do princípio fundamental da razoável duração do processo? A compreensão é de que ele é imprescindível, né? O processo deve chegar a bom termo, eficazmente, dentro do menor espaço de tempo possível. 18. Conselheiro Denis Serruia. Candidato, o 5º Constitucional é uma forma de garantir o Estado democrático de direito? Justifique seu ponto de vista. É assim. Por quê? A justiça, ela é formada por um tripé.
que são os agentes do direito: advogado, juiz e promotor. Sem o advogado não haverá justiça, porque é ele que cria as teses, né? E o juiz, ao final, vai extrair a síntese. Neste caso, o que vai permitir o 5º Constitucional? O acesso do advogado aos tribunais. Vai permitir a oxigenação deste tribunal. Vai permitir mostrar à jurisdição o outro lado da banca. Eu digo sempre, parodiando algumas literaturas lidas, que advogado, juiz e promotor, eles são sacerdotes do mesmo credo e professam no mesmo altar, que é o foro. Todos compõem a justiça, é a tríade da justiça. O 5º Constitucional permite que se leve ao Poder Judiciário a experiência do advogado, para aprimorar a prestação jurisdicional, que é o objetivo da jurisdição. Nervosismo e mais. Parabéns e muito obrigado pela sua participação, candidato Zé Ronaldo Dias Campos. Chamo agora para ocupar a tribuna e responder os questionamentos da comissão de sabatina o candidato Alessandro Oliveira da Silva. É o dinheiro seu, é o direito seu, mas dinheiro. 5 minutos de intervalo.